Bom dia, que Deus abençoe sua vida nessa manhã. Quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação nesse dia. Se encontra lá em Juízes, capítulo 13, versículo 2 em diante, que diz assim: Existia um homem de Zorá, da tribo de Dan, o qual se chamava Manoá, e sua mulher era estéril, pois nunca tinha gerado filhos. A esta mulher apareceu o anjo do Senhor e lhe disse: Eis que tu és estéril e nunca deste luz, mas conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque tu conceberás e dará à luz um filho, e não subirá navalha sobre a sua cabeça, porque aquele menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a salvar Israel da mão dos filisteus. Então aqui a gente vê uma passagem, né, contando a história desse homem chamado Manoá e da sua esposa. A Bíblia não relata o nome dela, e aqui a gente sabe que vai ser a gravidez de Sansão, né? Sansão ele viria para salvar Israel da mão dos filisteus, onde Israel já estava sendo, né, escravizado, né, pelos filisteus. Os filisteus tinham tomado Israel por causa da desobediência de Israel. Então, assim, todo pecado ele tem uma consequência. Aqui Israel estava sofrendo a consequência porque Israel, mais uma vez, tinha abandonado o Senhor. Se ele abandonou o Senhor, então Deus não estava com eles se afastaram de Deus. Então aqui a história vai contar que o anjo aparece para a mulher de Manoá, né, e fala para ela que ela iria engravidar. Só que a Bíblia vai dizer no versículo 4 que o anjo fala para ela: não bebas mais vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda. Então o que isso traz para minha reflexão? O anjo aparece para ela e fala que ela ainda não tinha engravidado, que ela era estéril até esse momento. E o anjo, antes de falar que ela iria conceber, ele fala para ela algumas coisas para ela deixar. Fala para não beber vinho, nem bebida forte, nem comer coisa imunda. O que isso quer dizer? Naquela época, nós estamos falando há mais de 3.000 anos atrás, que a cultura, né, cultura do povo de Israel, cultura daquela época, usava vinho para festejar, para se alegrar. Não é como agora, que, por exemplo, brasileiro, muitos bebem, né, sem controle. Naquela época usava o vinho, se não era para embebedar, era para se alegrar, festejar. E coisa imunda, a gente sabe que naquela época Deus ele deu uma ordem a Moisés quando ele saiu do Egito para não comer coisa imunda. E uma dessas coisas imundas era o que? O porco. E hoje sim, a ciência, né, comprova por que Deus ele disse isso para o povo não comer carne de porco. Uma das coisas que era carne de porco, porque a carne de porco era muito remosa naquela época lá do Egito, para andar no deserto, sol escaldante. Então Deus ele colocou algumas restrições para o povo. E aqui eu quero crer, né, que nesse versículo até esse momento, a esposa de Manoá, ela poderia talvez, né, beber vinho e talvez comer também carne de porco, eu não sei, nessa época. A Bíblia não relata, mas eu estou abrindo parênteses aqui, numa imaginação que eu tive que pode ser. Por que eu estou dizendo isso? Que a gente sabe que a bebida, né, a bebida alcoólica, a carne de porco por ser remosa, algumas carnes, hoje a ciência já comprovou isso, que pode o quê? Na gravidez, né, na época da ovulação da mulher, o vinho, né, a bebida alcoólica, ela atrapalha a ovulação, abaixa a imunidade, né, da pessoa. Então, para a mulher engravidar, tinha mulher que teria um pouco de mais dificuldade. Então aqui o anjo pede ela para parar com essas coisas, né? No versículo 4 fala: agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda. E no versículo 5 o anjo fala, né, que o anjo aqui é o anjo do Senhor. Lá no versículo 11 ele fala, né, que eu sou. Então se ele fala eu sou, era o próprio Deus. E no versículo 5 ele vai dizer: porque tu conceberás e darás à luz um filho. Então, assim, o que trouxe a memória, e quero trazer essa explicação
Deus falou no meu coração. Primeiro Deus pediu para ela largar algumas coisas, para depois a bênção vir. Então Sansão ele viria nessa gravidez para salvar o povo de Israel. Mas antes ela teria que largar algo. O que isso quer trazer para nós? Para o nosso milagre chegar, muitas vezes nós vamos ter que largar muitas coisas. A cultura dessa época era beber vinho, podia, né, beber vinho nessa época. Então a cultura deles era beber vinho, era beber bebida forte para comemorar, para se alegrar. Mas aquilo que para eles era uma cultura, ela teria que largar aquilo naquele momento. Então, assim, o que eu quero trazer para nós, para a meditação nessa manhã? Vai ter milagre na nossa vida, vai ter bênção que para ela chegar na nossa vida, nós vamos ter que largar algo para trás. Talvez aquilo que é cultura, talvez aquilo que para nós até faríamos, né? Faria bem, Deus ele vai mandar largar. Algumas coisas que para nós é cotidiano fazer, que nós estamos acostumados a fazer, Deus ele vai pedir para largar. Então, para nossa bênção chegar, nós vamos ter que largar algo para Deus entrar com providência, com milagre. Então, assim, essa palavra que eu deixo para nós, né, nessa manhã, que Deus continue te abençoando, te guardando sua casa, sua família, seu trabalho, onde você estiver. Que Deus também esteja com você. Em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo.